Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 17, onde nós estaremos resolvendo o exercício sobre o ciclo de Carnot e a aplicação da segunda lei da termodinâmica. Bom, o exercício diz o seguinte: uma máquina térmica operando em regime permanente recebe 500 kW de uma fonte quente e produz uma potência de 260 HP. Então está aí a ilustração, né, desse ciclo, dessa máquina térmica. Da fonte quente vem o calor, né, que entra no sistema e é rejeitado um determinado calor para a fonte fria e é gerado uma potência de 260 HP. Calcular o fluxo de calor transferido para a fonte fria, o rendimento térmico da máquina, a variação de entropia que ocorre na fonte quente e na fonte fria, cujas temperaturas são 400 graus Celsius e 50 graus Celsius. E por fim, a máquina térmica é de Carnot? Então eu vou comparar o rendimento da máquina com o rendimento de Carnot. Se forem iguais, então nós estamos falando de uma máquina de Carnot. Se não, não é. Bom, vamos lá então para a resolução do exercício. Antes de começar o exercício propriamente dito, calcular, é muito importante que você coloque as hipóteses, porque um exercício ele pode estar correto ou não, dependendo das hipóteses que você considera. Então existe a chamada, em alguns livros até coloca hipóteses simplificadoras, porque se a gente for considerar os efeitos reais de fato, ficaria muito complicado a gente fazer o cálculo, né? Então a gente faz algumas hipóteses para simplificar o problema e conseguir, portanto, resultados aproximados. A gente sabe que está errando, mas a gente consegue calcular do que se a gente fosse tentar calcular com todos os parâmetros e todos os fenômenos. Então, no caso do exercício em questão, escoamento em regime permanente. Para nós, o que isso quer dizer? Dentro da termodinâmica, quando eu tenho um regime permanente, quer dizer que a variação da energia interna do meu sistema é zero. Note que está ΔU maiúsculo, então a energia interna total. Não há variação de energia interna no meu sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho acúmulo de massa e nem diminuição de massa dentro do sistema. Porque se isso acontecer, com o acúmulo de massa, a energia interna está relacionada com a quantidade de massa. Então, quanto mais massa, mais energia interna. Então, se eu tenho um acúmulo, eu teria um aumento da energia interna. Se eu tiver uma redução, seria a mesma coisa, só que do lado oposto. Eu teria uma diminuição da energia interna. Nesse caso, não. O meu sistema permanece constante, então eu não tenho variação da energia interna do meu sistema. Uma outra hipótese é sem fluxo de calor através das outras fronteiras que não sejam a fonte quente e a fonte fria. Né? Então, no caso lá dos exemplos que a gente tem sempre falado, da geração de vapor, né? A turbina, o gerador de vapor, o condensador, bomba, etc. A bomba e a turbina são consideradas fronteiras também do meu sistema, só que eu considero que não há perda de calor nesses dois equipamentos, só nos trocadores de calores, que são a caldeira e o condensador. Neste caso, é isso que a gente quer dizer com essa hipótese. Bom, quais foram os dados? Né? Então, foi dado que o calor, o fluxo de calor que vem da fonte fria, da fonte quente é 580 kW. Note que tem um pontinho em cima do quê? O que isso quer dizer? Kilowatt nada mais é do que kJ por segundo. Então, eu estou considerando realmente a potência. Então, quando é potência, no caso da transferência de calor, a gente chama de fluxo de calor, que é a quantidade de energia que está sendo transmitida ou recebida por unidade de tempo. Quando é quilowatt, é quilojoule por segundo. A mesma coisa com o trabalho, 260 HP. HP é uma unidade de potência, né? Então o trabalho, veja que está com um pontinho em cima também, está 260 HP. Se fosse em kW, seria o equivalente a kJ por segundo. Em HP eu não sei qual é a relação em termos de unidade por segundo, mas é equivalente. E fazendo a conversão seria 193,9 kW. Só coloquei ali para a gente relembrar que um HP é igual a 0,7.457 kW. Eu ressalto também que existe o CV. CV é uma coisa, HP é outra. HP, se fosse traduzir, é horsepower, então seria cavalo de potência, enquanto que o CV é cavalo-vapor. Um vem do sistema técnico, que está caindo de desuso, e o HP vem do sistema inglês, né? Então, horsepower é do sistema inglês. São parecidos em termos de valor, mas não é a mesma relação. O HP, o CV, se não me engano, é 0,73 alguma coisa, não me recordo agora de cabeça.
Eu estou ressaltando isso aqui porque vai acontecer, você como engenheiro vai lidar com situações que vai vir informações com outras unidades. Então você tem que estar esperto para comparar essas unidades e ver qual que é a equivalência para o sistema que você está considerando. Bom, a temperatura 400 graus Celsius, que fazendo a conversão 273, veja que eu coloquei a relação ali de Kelvin para grau Celsius. Veja que não é grau Kelvin, não existe grau Kelvin, só existe Kelvin. Então, Kelvin é igual a graus Celsius mais 273,15. Esse vírgula 15 é para ser exato, 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 né? Então, existem alguns professores que exigem que seja nesse grau de precisão, alguns professores não. Eu vou considerar 273, mas coloquei 273,15 para que você saiba que não é exatamente 273. Bom, a temperatura da fonte fria, 50 graus Celsius, fazendo a conversão, 323 Kelvin. Bom, as equações. Que equações eu tenho? Sempre é bom relatar ou escrever as equações que eu vou lhe dar, porque fica mais fácil de visualizar. A primeira lei da termodinâmica eu tenho, que a energia que entra menos a energia que sai, igual a variação da energia interna. Lembrando que o E maiúsculo, aqui é tudo energia total, é uma parcela de calor mais trabalho mais energia mecânica. E que é o Ezinho, que é a massa vezes o Ezinho. O Ezinho, por sua vez, também é composto de 3 parcelas, que seria a parcela da energia cinética, V ao quadrado sobre 2, mais a parcela da energia potencial, G vezes Z, mais a energia interna do meu sistema ou daquele ponto que eu estou considerando. Então, lembrando, coloquei só para lembrar, né? A gente não vai estar utilizando aqui, mas só para fazer lembrança. Bom, veja bem, o rendimento vai ser a potência dividido pelo calor da fonte quente. De um modo geral, rendimento é sempre o que eu aproveitei por aquilo que eu tinha disponível, né? Então, o que eu tenho por aquilo que eu deveria ter, né? Então, no caso aqui, qual que é o calor? Qual que é a energia maior que eu tenho no meu sistema? É o calor que vem da fonte quente, o fluxo de calor que vem da fonte quente. O que eu tenho de útil do ponto de vista de utilização? O trabalho. Nesse caso, o trabalho seria a minha unidade útil, que é o que eu vou transformar, por exemplo, na turbina a vapor, seria a energia, o trabalho na ponta de eixo, que a gente até explicou porque que o eixo girando é potência. E eu posso calcular de uma outra forma, que é o quê? Eu tenho que o calor total ele é transferido parte para trabalho e a outra parte para a fonte fria. E nesse caso é o que a gente fez ali, o calor que eu tenho da fonte quente menos o calor que vai para a fonte fria é equivalente ao trabalho. O rendimento de Carnot é temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Em alguns livros, a gente até colocou isso no exercício anterior, é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, que nada mais é do que separar esses dois membros, vai ficar TFQ sobre TFQ, 1 menos TFQ sobre TFQ, TFF menos TFQ seria o equivalente. E a variação da entropia, ΔS, de entropia, do inglês entropy, é dQ sobre T. Nesse caso, no exercício anterior, na aula anterior, a gente colocou ΔQ. Aqui a gente colocou dQ porque a gente vai considerar a situação mais simples possível, mas o dQ poderia ser uma transferência de calor vinda por radiação, convecção ou condução. Nesse caso a gente não está considerando qual é o tipo que está acontecendo, normalmente tem a combinação deles, e também se é unidirecional, bidirecional ou tridimensional. A gente não está considerando aqui, né? Como se fosse unidirecional, é o que nós estamos imaginando nesse caso. Lá em transferência de calor é a disciplina que a gente estuda como que o calor se transfere, né? Aqui a gente não está se importando com isso neste momento. Bom, vamos então para a resolução, né? A resolução eu tenho calculando o calor da fonte fria. Pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho que energia que entra menos energia que sai igual a ΔU. Então vai ficar o que entra? Calor da fonte quente no meu sistema. O que sai? O calor da fonte fria. E o trabalho que sai é o trabalho da potência de eixo ali. Tudo isso igual a zero. Fazendo a separação, o calor da fonte fria é igual ao calor da fonte quente menos o trabalho. Fazendo a continha, eu vou ter então que 580 menos 193,9, o fluxo de calor que vai para a fonte fria, 386,1 kW. Calculando o rendimento térmico da máquina. Rendimento é
a potência de eixo dividido pelo fluxo de calor da fonte quente. Então vai ser 193,9 dividido por 580. Isso dá 0,337, que seria então, fazendo a conversão, o rendimento 33,4%. De repente você está falando, nossa, é só isso? É, só isso. Máquina térmica normalmente é 1/3 de aproveitamento de modo geral. As máquinas térmicas mais eficientes, o cogeração vai para os 40%. O Carnot, a gente vai fazer a conta, vai ficar em torno dos 50% aí, que é o máximo que um sistema térmico consegue. Bom, continuando então, calculando a variação da entropia. Na fonte quente, eu tenho que o DSFQ, que é a variação da entropia na fonte quente, é igual a menos 580 dividido por 673. Então, fazendo a conta, a variação da entropia na fonte quente menos 0,861 kWK. Fazendo na fonte fria, pela mesma forma, ΔS FF, a entropia na fonte fria, vai ser 386,1 dividido por 323, que é a temperatura da fonte fria. Que então eu tenho a variação da entropia igual a 1,195 kWK. Aí vem a questão que não quer calar. Por que a entropia na fonte quente tem um valor negativo? Eu usei o valor negativo. E a entropia na fonte fria eu considerei valor positivo. Isso aqui é muito simples. Lá no começo das aulas de termodinâmica, a gente comentou que existe uma convenção de que o calor que entra no sistema, ele entra como mais. O calor que sai, ele entra como menos na fórmula. Aqui a gente está fazendo o ponto de vista da fonte. Então a fonte quente, ela está perdendo calor para o meu sistema. Que a fonte quente, ela não faz parte do meu sistema. É ela que transfere calor para o meu sistema. O que faz parte do meu sistema? No caso aí do sistema de geração de vapor, é o gerador de vapor, a caldeira. Né? Então, do ponto de vista da caldeira, eu estou recebendo calor, então o calor é mais. Mas do ponto de vista da fonte fria, eu estou perdendo calor. Então, por isso, a variação da entropia é negativa. Da mesma forma, pela mesma analogia, a fonte fria, que não faz parte do meu sistema, que faz parte do meu sistema é o meu condensador, então ele rejeita energia, rejeitando, só que a fonte fria recebe esse calor. Né? Então, a fonte fria seria justamente o outro fluido que eu tenho no trocador de calor, no condensador, que retira o calor então da água do meu sistema. Então, ele é positivo porque a fonte fria ela ganha calor, então com isso aumenta a entropia do meu sistema. Bom, continuando então o exercício, calculando o rendimento de Carnot, que é a última questão. Pela forma do rendimento de calor, do rendimento de Carnot, eu teria então a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Isso então vai dar 673 menos 323 dividido por 673. Isso dá 0,52. Portanto, o rendimento se fosse uma máquina de Carnot, 52%. Então, como o rendimento da máquina é menor do que o rendimento de Carnot, essa máquina térmica não opera segundo o ciclo de Carnot. Aqui é até importante os comentários o seguinte, muitas vezes a gente fala, por que eu estudo o ciclo de Carnot? A gente estuda o ciclo de Carnot porque ele é a referência. Nessa situação, que foi colocada de temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, eu não consigo nenhuma máquina que tenha um rendimento superior a 52%. Então veja, que na situação ideal, tudo maravilhoso, eu tenho no máximo 52% de rendimento. Então o ciclo de Carnot ele é muito importante por isso, porque ele nos dá um parâmetro de comparação. Então o 33 está bom ou está ruim? Bom, eu sei que eu posso de 33, de repente, em função de vários parâmetros, eu consigo melhorar o meu rendimento e melhorar, por exemplo, o equipamento, a turbina, e fazer com que a turbina consiga extrair mais potência nela, com isso sobrando menos calor para a fonte fria. E com isso eu teria um rendimento mais próximo de Carnot. Mas nunca, 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 nunca eu vou ter um rendimento de uma máquina nessas condições com 60%, por exemplo, de rendimento. É isso que o resultado do exercício quer mostrar. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Tá aí inscrever, basta clicar para se inscrever. Se você quiser receber
novidades no canal via WhatsApp, manda aí eu quero para 11 98482 7250. Sempre quando tiver alguma coisa a gente vai estar usando esse canal. Lá no Facebook tem uma página que você pode curtir, a gente coloca muitas vezes lá informações sobre vaga, que a gente tem conhecimento, não só, né, o trabalho que a gente desempenha aqui, mas também outras coisas relacionadas às áreas aí da área técnica. O grupo, aí a gente busca interação, a gente coloca lá algum material ou outro que a gente tem, troca para trocar ideia. O YouTube é o canal, né, o endereço direto, se quiser mandar um e-mail a gente está aí, e lá no Twitter a gente também está, twitter.com/engenharia e CIA, que seria o nosso Twitter. Um pouquinho do que a gente que nós somos, né? Então, engenheiro mecânico, sou desde 2005, né? Faz quase 12 anos aí, experiência em venda técnica pela Universidade Federal de Itajubá. Finalizei esse ano um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho 5 anos de experiência como professor e venho trabalhando aí nos últimos 3 anos como tutor online, né? Que não sou produtor, sou apenas o profissional que ajuda os alunos durante o curso lá na parte online. Beleza, pessoal? Agradeço pela audiência, um abraço e até a próxima.